Fala, torcedor vascaíno, fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e nesse vídeo nós vamos analisar 4 erros preponderantes para que esse time do Vasco tenha uma péssima atuação, tenha um péssimo início de Série B. A gente vai trazer aqui algumas imagens para ilustrar isso, alguns números também. A gente vai falar muito sobre esse time de Zé Ricardo, os principais erros desse time a gente vai trazer aqui para vocês analisando, obviamente. Vamos trazer também as últimas campanhas do Vasco até a 4ª rodada na Série B. A gente vai trazer aí de 2009 até agora 2022. E vocês vão ver que esse ano de 2022 tem sido uma das piores campanhas do Vasco na história da competição. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito do Vasco da Gama, vamos analisar o time do Zé Ricardo, vamos falar aí, né? Olha, tem muita coisa errada, hein, Zé? Assista esse vídeo que você vai conseguir saber aonde você tá errando. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Eu sei que não tem ninguém feliz, diferente do nosso capitão, diferente do nosso técnico, não tem ninguém feliz por estar invicto da forma que estamos, né? São aí alguns jogos ruins, o Vasco dando mais atuações, então não tem ninguém feliz. Mas obviamente que antes de começar esse vídeo eu vou mandar um abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que esse canal esteja no ar. A principal força para que esse canal esteja no ar são vocês, torcedores vascaínos, e por isso a gente agradece imensamente por vocês sempre. E para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Léo, analista, scout e apresentador desse canal. Aqui você tem todas as informações do Vasco, eu dou a minha opinião, eu analiso, enfim, aqui tem análise também completa. Você, torcedor que gosta de futebol, que gosta do Vasco da Gama, pode ter aqui no nosso canal uma boa opinião, um bom conteúdo para você ficar por dentro do que está rolando no Vasco da Gama. E hoje é dia de análise, né? E obviamente eu peço para você para se inscrever no nosso canal e dar essa moral aí. A nossa meta é chegar a 10 mil inscritos no final do ano. Você pode nos ajudar, já somos 5.300, falta 4.700 e vocês podem nos ajudar, hein? Vamos falar de erros do Vasco, vamos falar das piores campanhas. Vou começar ali ilustrando a campanha, né? E aí a gente vai adentrar nessa análise do time do Zé Ricardo, que tem dado muito errado, 4 erros fatais para que esse time não consiga jogar futebol. Primeiramente, vamos ver as campanhas do Vasco. Vai passar aí na sua tela um quadro aí sobre as últimas campanhas do Vasco até a 4ª rodada da Série B. Em 2009, o Vasco na 4ª rodada era o 4º colocado, com 10 pontos, 3 vitórias, um empate, uma derrota, 7 gols pró, 3 gols contra. Essa foi uma das melhores campanhas do Vasco, juntamente com a campanha de 2014, onde o Vasco ficou em segundo lugar nessa 4ª rodada. O Vasco tinha 10 pontos, 3 vitórias, um empate, uma derrota. 8 gols pró, mais gols do que em 2009, 3 gols contra, 3 gols que ele sofreu. Em 2016 já começou a baixar o nível. O Vasco era o 9º colocado, tinha 7 pontos, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, 6 gols pró e 6 gols contra. Em 2021, a gente vai lembrar que o time do Marcelo Cabo vinha aí com 7 pontos, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, 6 gols pró, 6 gols contra. Não tinha nada de saldo. Esse ano, o Vasco tem aí em 2022, está em 8ª colocação. São 7 pontos também, uma vitória, 4 empates, nenhuma derrota, 4 jogos pró, 4 gols pró e 3 gols contra. Era aí a situação do Vasco esse ano. O Vasco tem uma das piores campanhas de todos os tempos dentro da Série B. Nessas últimas Série B que o Vasco está jogando, essa 5ª é uma das piores campanhas. Mas aonde leva esse time do Vasco não ter uma campanha tão consolidada? Está a 3 pontos, está a 1 ponto do G4? Está. Mas o futebol apresentado não é um futebol que dê esperança ao torcedor. E a gente vai trazer aqui ilustrando para vocês algumas coisas. Primeira coisa é a falta de organização desse time. É um time muito espaçado dentro de campo. Você vai ver aí numa imagem que a gente vai trazer, aí no momento em que o Anderson Conceição está com a bola dominada, e o meio de campo está todo espaçado. Falta organização na saída de bola do Vasco. Esse é um dos grandes problemas. O problema número 1, a falta de organização.
O time do Vasco é totalmente desorganizado, os jogadores parecem que não entendem aquilo que o técnico quer, o técnico pede, e isso não está sendo feito para mudança. Nenhuma mudança houve nos 4 meses em que o Zé Ricardo está à frente do Vasco. Por isso que está acontecendo tudo isso, porque o time não consegue se organizar. O segundo grande problema é o time espaçado em campo. Aí eu vou mostrar o mapa de calor do jogo contra a equipe da Tombense. E esse é um mapa de calor que tem que ser repetido em muitos jogos. O Vasco é extremamente dominante ali pela intermediária defensiva, que é o segundo contexto de organização do time, é onde os zagueiros e os volantes trabalham. O Vasco é praticamente nulo no meio de campo, não tem uma jogada em que o jogador crie, o próprio Nenê não cria ali pelo meio de campo. Essa imagem que eu estou mostrando aí, se eu colocasse aqui nos 3 outros primeiros jogos, seria a mesma coisa. O Vasco não trabalha o meio de campo, é muito espaçado. E o Vasco, por diversas vezes, tenta muito estocar a bola do lado esquerdo, seja quando o Figueiredo está lá, seja quando o Gabriel Peck está lá. O Vasco força demais essa jogada e acaba, por estar muito espaçado, não conseguir fazer jogadas e não consegue chegar à área do adversário. Por isso até o Raniel recebe poucas bolas, porque não tem meio de campo que trabalhe. Esse é um dos grandes problemas do Vasco. Outra questão é a falta de apoio ao portador da bola. Qual é essa falta de apoio, Léo? É quando o jogador está com a bola dominada, dificilmente você vê uma aproximação do time do Vasco. Quando alguém tem a bola dominada, ele tem que resolver sozinho. Uma coisa que ficou marcante ontem é o Palácios. O Palácios domina a bola, vai ter que driblar o jogador, ninguém aparece, ninguém encosta para fazer o jogo associativo, a tabela com ele, ninguém consegue fazer isso. Então o que acontece? Ele acaba perdendo a bola, adianta a bola demais, perde a bola e dá um contra-ataque para a equipe da Tombense. Por que isso? Porque não tem apoio. O time do Vasco não joga com isso. Joga muito espaçado, joga com jogadores com posições definidas e quem está com a bola sempre tem que arrumar aí um drible ou um passe quebra-linhas para poder encontrar o melhor parceiro dentro de campo. Esse é um dos grandes problemas do Vasco. E outro grande problema, o quarto grande problema, esse eu digo aí que é uma das coisas que me irrita nesse time do Vasco, além da falta de apoio ao portador da bola. É a marcação. A marcação do Vasco ela é muito passiva ao adversário. Tirando o Yuri Lara, que é o único que chega mordendo, que incomoda o portador da bola adversário dentro desse time do Vasco, nenhum outro jogador faz isso. O Figueiredo ainda tenta fazer, mas não é a função dele. O time do Vasco ele é muito passivo na hora que ele está defendendo. O time do Vasco deixa o jogador pensar a jogada, deixa a aproximação, o jogador tem tempo para poder trabalhar a bola. Isso é irritável. O time do Vasco ele deixa o time jogar. E quando você deixa o outro time jogar, meu amigo, as chances dele fazer um gol, as chances dele lhe ferir com um ataque fatal é grande. E isso acontece no Vasco. O Vasco é um time medroso, não marca. Só o Yuri Lara é o único que chega mordendo. Mas o Yuri Lara não vai ser o cara que vai marcar todo mundo dentro de campo. Então acaba acontecendo isso. O Vasco trabalha num bloco médio-baixo. O Vasco não faz uma marcação alta, até porque um Raniel e um Nenê lá na frente, e acaba pecando por isso. Então, na minha opinião, essas 4 deficiências que tem o Vasco, esses 4 erros, não vou falar nem deficiências, os 4 erros que tem esse elenco do Vasco, essa forma de jogar, não potencializa o jogo do elenco, não potencializa o jogo da Série B e acaba fazendo com que o Vasco não consiga resultados positivos. É a falta de organização, o time espaçado em campo, a falta de apoio ao portador da bola e a marcação passiva ao adversário. Isso tudo faz com que o Vasco tenha dificuldades de impor o seu jogo e de sair com um resultado positivo. Se não ajustar isso, eu não vejo o Zé Ricardo fazendo essa mudança, já são 4 meses, ele nunca tentou algo diferente, tirando aquele primeiro tempo contra a equipe da Ponte Preta e o primeiro tempo da segunda semifinal do Flamengo, não houve nenhum tipo de jogo em que essa ideia de jogo que eu estou falando aqui tenha sido implementada nos 90 minutos. Então a gente já enxerga que nesse estilo de jogo o Vasco dificilmente vai jogar. Então o Vasco vai ter grande dificuldade porque a Série B ela exige isso. Marcação forte, apoio ao portador da bola e um time mais organizado para evitar tomar contra-ataques. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa análise. Bota aqui embaixo se você entende também que o Vasco precisa dessas situações. Manda aquele abraço para vocês. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.